Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot com o capítulo 3, Mishnah 18. Ele, o Rabi Akiva, dizia: Amado é o homem, pois foi criado à imagem de Deus, e como prova desse amor, lhe foi dado saber que ele foi criado à imagem de Deus, conforme foi dito, porque Deus fez o homem à sua imagem. Amados são os filhos de Israel, pois foram chamados de filhos do Onipresente. E como prova desse amor, lhes foi dado saber que eles foram chamados de filhos do Onipresente. Conforme foi dito, filhos sois do Eterno vosso Deus. Amados são os filhos de Israel, pois lhes foi entregue um instrumento precioso, a Torá. E como prova desse amor, lhes foi dado saber que a eles foi entregue um instrumento precioso com a qual o mundo foi criado, conforme foi dito. Pois dei-vos uma boa doutrina, não abandoneis a minha Torá. Nesta Mishnah, o Rabi Akiva revela o próprio coração do pensamento judaico acerca do caráter único do homem e do judaísmo. Em termos claros e inequívocos, ele difere do ponto de vista secular e profano, que considera o ser humano nada mais que um animal desenvolvido e ao judaísmo simplesmente como um tipo exótico de cultura religiosa nacional. O judaísmo considera que o ser humano foi criado à imagem de Deus, e isto lhe proporciona um valor irredutível e inviolável, estima e santidade. É a sua fonte inerente de dignidade e respeito. Como estudamos, este elemento de divindade no ser humano é a base para todo amor, consideração e respeito que a Torá nos ordena brindar aos nossos semelhantes e a todo ser humano. É a paternidade comum de um Deus que estabelece irrevogavelmente a fraternidade do ser humano. Outra consequência ética importante desta doutrina é um princípio de imitatio Dei. O ser humano deve se esforçar por emular o Todo-Poderoso. Se nós carregamos em nosso interior um elemento de divindade, temos forçosamente a capacidade de imitar o comportamento do nosso Criador. Tal como ele é piedoso e bondoso, sê tu também piedoso e bondoso. Tal como ele é chamado de justo e provê os que estão nus com vestimentas, faz tu o mesmo. O Santíssimo, bendito seja, visita os enfermos, assim também tu deverás visitá-los. O Santíssimo, bendito seja, sepulta os falecidos, assim como tu deves fazer. O Santíssimo, bendito seja, consola os enlutados, assim também tu haverás de agir. Mas, se não fôssemos informados disto, não teríamos a consciência de nenhuma semelhança ou correspondência entre o Criador e o ser humano. A existência da alma e de um elemento divino não pode ser provada pela lógica ou demonstrada como a conclusão necessária de dados ou fatos empíricos. Como consequência, diz o Rabi Akiva, como prova deste amor, lhe foi dado saber. A Torá revelou ao ser humano estas importantes características. Você pode frequentemente ver uma pessoa pobre e dar-lhe algo para comer por sentir pena dela. O Rabi Yitzhak ensinou: quem dá uma moeda a uma pessoa pobre é recompensado com 6 bênçãos. Mas, se ele lhe der alento com palavras de estímulo, recebe 11 bênçãos. O Maimônides determina que é um ato de maior consideração ainda dizer-lhe que está dando a ajuda porque deseja animá-lo e fazê-lo feliz. Levando esta ideia ainda mais longe, é indubitavelmente um amor maior e mais profundo o que move alguém a declarar seu amor para a pessoa amada. E assim revelando que existe uma imagem divina no ser humano. A Torá indica que o céu sente por ele um amor especial, mas isto impõe uma obrigação e uma responsabilidade ao ser humano, pois isso significa: não és um símio
e menos ainda um acidente biológico, senão um ser feito à imagem de Deus. Você deve agir e tratar aos demais de acordo. Que elemento ou aspecto do ser humano identificaremos, em essência, como a imagem de Deus? Alguns creem que seja a razão. Esta, eles asseguram, é a fonte de sua liberdade e, portanto, a base de sua responsabilidade. Outros apontam para a transcendência, sua capacidade para refletir em si mesmo e em seu destino, pois nenhuma outra criatura da Terra parece ser capaz de fazê-lo. E outros assinalam a criatividade humana, o poder e o dom de expressão do ser humano que são certamente semelhantes aos divinos. O autor da obra Ian Levanon enumera as seguintes diferenças entre homens e animais e vê nelas a evidência da imagem de Deus. Cada animal parece ter uma característica dominante. O leão é conhecido por sua coragem, o leopardo pela audácia, a formiga por ser laboriosa e o pombo por sua lealdade familiar. Mas não ocorre de um animal expandir sua personalidade ou habilidade além das suas limitações genéricas. Nenhum leão, pelo que sabemos, é corajoso e laborioso. Nenhuma formiga é laboriosa e corajosa. Mas o Todo-Poderoso, como Criador e fonte de toda existência, deve certamente possuir todas estas características. Se podemos dizer assim, ao criar o ser humano, ele o dotou de uma natureza composta de muitas forças e características. O ser humano é capaz de ser corajoso e modesto, audacioso e trabalhador, moral e leal. Neste sentido, o ser humano é a imagem de Deus, pois, em miniatura, ele é a coroação da criação, porque é um microcosmo, as forças do mundo e de seu Criador em miniatura. As características do animal são predestinadas e fixas conforme as espécies. O caráter deles faz parte do seu instinto inato. Nenhum animal terá o oposto de uma característica genérica, tal como um leão covarde, uma formiga preguiçosa ou um leopardo tímido. O ser humano, contudo, pode ter cada uma dessas características e também o seu oposto. Esta é a base da liberdade humana, mas também a base para as ansiedades de ambivalência e dúvida com as quais o ser humano tem de lutar. Finalmente, o animal não tem alternativa senão seguir seu padrão de vida ou atividade específica. O leão continuará a atacar e destroçar sua presa, a formiga a juntar comida e o castor a construir suas represas. Só o ser humano pode estabelecer um limite para as suas ações e decidir quando já é o suficiente. Ele pode até se opor e se rebelar contra seus próprios instintos em busca de níveis e metas mais elevadas. Com esta capacidade, o ser humano se torna mais elevado do que o animal. Com esta capacidade, ele reflete a divindade em seu interior e atinge a estatura pela qual, como diz a Torá, o temor ao ser humano deverá estar sobre todo animal da terra. Enquanto o ser humano cultivar a imagem de Deus dentro de si e viver conforme a mesma, o reino animal o respeitará e temerá. Mas quando o ser humano ignora a imagem de Deus dentro de si e se afasta cada vez mais dela, as espécies mais baixas da criação passam a enxergar somente outro animal diante delas e a lei da selva prevalece. Só o ser humano encara, ereto e de cabeça erguida, seu verdadeiro destino, o céu. Ai dele se perder a graça divina de ser humano. Para o judeu existe uma altura ainda maior a ser atingida. Assim como todos os homens, ele deve desenvolver plenamente sua característica e qualidades humanas, mas também deve cumprir as suas obrigações especiais como judeu, pois a Torá é sua responsabilidade e sua santidade. Sejais santos, pois santo sou eu. Mas o ser humano é então somente um animal evoluído com um elemento de divindade e uma entidade espiritual a dirigir a sua vida? Acaso somos compostos por dois elementos separados, contraditórios e irreconciliáveis que devem tentar conviver o melhor que puderem? O perigo desta concepção é que pode nos induzir a pensar que o ser humano é um animal
quando realiza atividades do tipo animal, e verdadeiramente humano, reflexo da divindade, somente quando exerce suas faculdades mais elevadas, seu intelecto e sua racionalidade. Por este motivo, Maimônides enfatizou que, mesmo quando o ser humano age para satisfazer qualquer de suas necessidades físicas, ele o faz também com a porção da sua alma humana. Embora ele aparentemente faça o mesmo que um animal ainda, é um ser humano, à imagem de Deus, agindo em benefício da sua própria vida e funcionando como ser humano. Não se converte temporariamente em animal, pois o ser vivo, o organismo e a entidade que age para cuidar das necessidades físicas é um ser humano integral, qualitativamente diferente do animal. Para esclarecer isto, Maimônides faz uma analogia. Considere 3 quartos iluminados, um pela lua, outro por velas e o terceiro pela luz solar. Embora os 3 sejam considerados iluminados, as qualidades respectivas da luz são bem distintas. Como a imagem divina se expressa em todas as suas atividades, então todas as atividades devem ser dotadas e permeadas de santidade, pois todos os seus atos como ser humano levam a marca da sua fonte espiritual. Amados são os filhos de Israel, pois foram chamados de filhos do Onipresente. Para provar isto, Rabi Akiva escolheu cuidadosa e deliberadamente um versículo do Deuteronômio, porque não optou, por exemplo, pelo versículo do Êxodo, que reza: Assim disse o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. É porque ser chamado de primogênito implica ter direitos e privilégios especiais, enquanto o versículo do Deuteronômio, ao nos chamar apenas de seus filhos, implica responsabilidade. Como filhos de Deus, temos não só uma simples garantia de redenção dos abismos da escravidão e da perseguição, mas também, ainda mais importante, apesar das provações e tribulações da nossa história, carregamos a responsabilidade de ser o seu povo, seus filhos, e estamos inevitavelmente sujeitos a tarefas específicas, padrões rigorosos e punição imediata. O versículo inteiro diz: Filhos sois do Eterno vosso Deus. Não fareis cortes em vossa carne, não vos fareis raspar a cabeça por causa de um morto. Ser filhos de Deus implica um grande conforto e segurança. Denota um relacionamento pessoal amoroso. Os pagãos costumavam efetuar todo tipo de rituais de autoflagelação em frenética lamentação pelos mortos. Seu temor à morte era grande e era avassalador. O seu sentimento de perda e aturdimento, mas a Torá diz para o judeu, porque o terror e a tristeza inconsolável, vós sois seus filhos. Quando a pessoa deixa este mundo, retorna ao seu pai. Nós, os vivos, estamos de fato entristecidos e aflitos, porque alguém amado partiu. Mas a morte certamente não é ocasião para histeria ou frenesi. Entre os Hassidim, é costume se reunir na véspera do Yortzeit, aniversário de falecimento, de um Rebbe, um grande e piedoso líder e também mestre. Eles comem, bebem e cantam e repetem os ensinamentos do mestre. Nenhum espírito triste permeia a ocasião. Em vez disso, a alegria do sentimento de realização é que prevalece. O ser humano que faleceu após uma vida de realizações voltou para casa e foi elevado a um reino mais elevado. Para se lamentar por alguém, deve ser pelos vivos, não pelos mortos. Ser filho de Deus significa ainda mais para aqueles que ficam quando um pai morre, porque sobre o esquife dele o filho consciente de que seu amado progenitor partiu pode clamar: Quem cuidará de mim agora? Estou perdido e desamparado. A Torá enfatiza: Vós sois filhos de Deus. É verdade que perdestes vosso pai terreno, mas há um Pai Supremo que não está menos preocupado e interessado, nem ama menos os seus numerosos filhos. Não vos sintais abandonados em sua dor, pois o Eterno revelou seu amor especial ao declarar sua relação conosco. E nós afirmamos isso na apaixonada oração de Yom Kippur,
pois nós somos teus filhos e tu és nosso Pai. Esta relação e vínculo de amor se mantém na prosperidade e na adversidade, na vida e na morte, na obediência e na rebeldia. Se você é um pai, seu filho será sempre o seu filho, não importa o que aconteça. Você não pode despedir um filho como se faz com um secretário incompetente, nem se divorciar dele como faria com uma esposa infiel. Esta é a razão pela qual Isaías diz: Filhos, eu criei e exaltei, mas eles se rebelaram contra mim. Ocorra o que ocorrer, podemos estar seguros de que o Todo-Poderoso não haverá de nos renegar, pois apesar de tudo nós somos os teus filhos e tu és o nosso Pai. Esta certeza de uma relação indissolúvel com o Todo-Poderoso, unida pelo amor, saiu das páginas das Sagradas Escrituras e se tornou uma força vital através da nossa história. Desde a redenção do Egito, através das gerações, até o milagroso ressurgimento do Estado de Israel, quando um povo pequeno, sozinho e amplamente superado em número, triunfou sobre 7 estados árabes agressores. O amor especial do Todo-Poderoso podia ser percebido pelo olho perspicaz. Examina a nossa história. Leia a respeito do nosso passado e do presente, e você verá que nenhuma arma forjada contra nós até hoje foi bem-sucedida, pois o Pai permaneceu ao lado dos seus filhos. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.